Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Perguntinha para você. Você vai querer entrar para a história como o presidente da saidinha? Já não basta você ter sido acusado pelo seu vice, que depois mudou, né? Tudo o tempo passa, o tempo voa, né? E todos ficam numa boa. Mas o seu vice disse que você era o cara que ia voltar à cena do crime. E ele voltou junto com você. O cara é gênio, né? Gênio. Então, você quer passar para a história como o homem, o presidente da saidinha? O cara que beneficia o crime, o criminoso, o aspecto ruim? Isso aí, essa sua decisão não tem nada de social. Uma decisão absolutamente insana, uma confrontação estúpida, burra, com o Congresso Nacional. E vou mais além, até com o povo brasileiro. O povo brasileiro não quer desonestidade, o povo brasileiro cansou de ser oprimido pelo crime. E você, que deveria dar o exemplo como presidente da República, não consegue, faz o contrário. Dá o desexemplo, né? Mas do descondenado você vai esperar o quê? Que venha algo de virtude? Não, não tem condição. Alguém que não teve a coragem de ser candidato a presidente sem ter um plano de governo e que agora não consegue fazer nada direito. Virou motivo de piada internacional, está sendo retratado aí. Se bem que o Elon Musk cometeu uma certa injustiça com o Lula, né? Ele disse aí, numa das postagens lá, que o Lula andava na coleirinha do ministro Alexandre de Moraes. Não é verdade isso, Elon Musk. Pô, você exagerou. Quem carrega o Lula na coleirinha é a Janja, não é o Alexandre de Moraes. A relação entre o executivo e o judiciário no Brasil não é bem assim. A relação de mando entre um e outro. O judiciário está mandando, mas porque os outros poderes se submetem. Não é bem essa relação do cachorrinho, não. É uma relação um pouco mais esquisita, um pouco mais vexaminosa. Não é a questão da cadelinha que o Superman de vez em quando evoca aí para citar alguns, né? Algumas cadelinhas que não estão cumprindo o seu papel institucional do Brasil. Mas é dureza. Elon Musk também, além do Lula, cometeu um outro pecado, um pequeno pecado também, uma pequena injustiça. Ele disse que o ministro Alexandre de Moraes, numa das postagens lá, era o Darth Vader do Supremo Tribunal Federal. Não, Elon Musk, não é verdade isso. Elon Musk, o Darth Vader é outro. Inclusive, esse apelido é famoso dentro do Supremo Tribunal Federal. Não é ninguém que faça, são os servidores do Supremo que dizem aquele moço ali, aquele senhor ali, é o Darth Vader. E isso não é o Alexandre. Então isso causou até um problema lá no Supremo, porque, estão querendo tirar até o lugar do outro. O Alexandre está sendo tão super protagonista assim, tirando o lugar até do Darth Vader. Aí é muita maldade. Então não pode acontecer isso. E Elon Musk conseguiu roubar a cena sem ter que voltar à cena do crime. Esse é que foi o grande lance dos últimos tempos aqui no Brasil. E trazendo fatos hediondos. Trazendo o fato, vou lembrar sempre o fato objetivo. O nosso Tribunal Eleitoral foi o grande acusado nessa história toda. O grande acusado, o personagem assustador. O Tribunal Eleitoral que teve a coragem de caçar em tempo recorde um parlamentar como o Deltan Dallagnol. Isso a gente não pode esquecer. O Tribunal Superior Eleitoral, que na eleição passada promoveu censura inconstitucional durante a eleição. Isso é fato objetivo. Não é, ninguém está inventando, ninguém está mentindo. Isso aconteceu. A Jovem Pan foi censurada. E agora a Jovem Pan está pagando, os donos, a família Carvalho agora está pagando o ônus da perseguição. Né? Dureza. Estão lá com bens indisponíveis. É um negócio de louco uma coisa dessa. Quem poderia pensar que você teria empresários no Brasil de comunicação com bens indisponíveis, como se fosse um criminoso, como se o Tutinha fosse um criminoso. O Tutinha não tem nem direito à saidinha, coitado, né? Mas é um criminoso, está lá com seu bem indisponível, tendo um tratamento de indigente, de bandido, coisa que ele não é. Qualquer um pode não gostar dele lá, ele tem gente que não gosta dele, mas o
não pode jamais ser chamado nem ser tratado como bandido. E a tirania Tupiniquim está fazendo isso com ele, com outros. Tem a lista dos censurados, que já virou de conhecimento mundial. Então, o Brasil não está gostando nada do que está acontecendo. Lula, vetar a saidinha, você já sabe a nota que eu te dou, né? Nota -13, Stalinácio. Você não tem jeito.